Alguns setores da indústria saíram em defesa da reforma trabalhista, aquela que foi aprovada no governo Temer ainda em 2017, depois de declarações que a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e também o ex-presidente Lula fizeram sobre a revogação, a possível mudança aí dessa medida. É sobre esse assunto que a gente chamou para conversar o presidente do Conselho de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, o Alexandre Furlan. Muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Visão CNN, Alexandre. Gostaria de saber quais seriam as consequências de uma revogação, se fosse, uma revogação total da reforma trabalhista, ou então quais os pontos que poderiam, na sua avaliação, ser modificados ou ser ajustados. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os telespectadores do Visão CNN. Bom, primeiro eu acredito que isso seja ainda um debate político, porque uma reforma não pode ser revogada por ato de ofício. Uma reforma só pode ser revogada através de um envio de um projeto de lei para o Congresso Nacional, que depois de debatido democraticamente, dele seria a palavra final. Algo importante de se dizer, Carla, é o seguinte: nós vínhamos debatendo a reforma há muitos anos atrás, justamente porque nós tínhamos uma CLT editada em 1943, quando o Brasil tinha uma economia predominantemente agrária, transformando, então, numa legislação que entendíamos mais adequada à economia contemporânea e às novas formas de trabalho, inclusive decorrentes de avanços tecnológicos. E mais uma observação: o Brasil talvez tenha sido um dos únicos países do mundo que elevou a um patamar constitucional os direitos fundamentais do trabalhador. Então, todos aqueles que estão listados lá no artigo 7º da Constituição, como salário mínimo, como FGTS, 13º, hora extra, auxílio maternidade, insalubridade, 30 dias de férias, isso foi mantido de forma intacta, até porque não se poderia alterar por legislação ordinária. Então, nós sempre acreditamos, porque trabalhamos nessas mudanças, de que não houve qualquer revogação ou mitigação de direitos dos trabalhadores. Apenas se contemplou uma modernização para adequar a CLT à modernidade. Agora, o próprio governo federal encomendou um estudo ao GAET, que é um grupo formado por autoridades ligadas ao trabalho, ministros, juízes, advogados e também empresários, economistas. E esse grupo ainda acha necessário fazer algumas mudanças, mesmo com a reforma trabalhista tendo sido aprovada relativamente recentemente, ainda acha necessário criar mais alguns mecanismos e foi muito criticado por outros setores, principalmente ligados a sindicatos e aos trabalhadores, porque esse grupo que elaborou esse estudo para o governo não contou com a ajuda de representantes dos trabalhadores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta. É claro que isso não é uma lei, é apenas um estudo, mas essa proposta que foi elaborada a pedido do governo atual. Bom, eu tive a oportunidade de, não na sua extensão, porque foi um trabalho muito grande, mas de observar um pouco daquilo que foi feito pelo GAET. Obviamente, a tendência desses estudos são de avançar ainda mais com reformas visando efetivamente adequar algumas coisas que a reforma de 2017 não alcançou. Nós temos sim um problema que tem sido recorrente e que tem sido o motivo de muitos debates, que é a questão da extinção da compulsoriedade da contribuição sindical. Isso tirou das mãos dos mais de 17 mil sindicatos brasileiros, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, uma receita que ultrapassava R$1,5 bilhão de reais por ano. Talvez isso acabe sendo, a meu sentir, um primeiro debate que é muito mais ideológico do que racional. Agora, o importante é dizer que aquilo que foi feito em relação talvez a coisa mais forte que foi feita em relação a essa reforma foi aquela questão do negociado sobre o legislado, que alguns entenderam de forma muito equivocada. Por quê? Eu sempre dizia nos debates, Carla, que a CLT era uma legislação tamanho único que tratava igualmente os desiguais. Por quê? Você não pode admitir que um trabalhador do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista tenha o mesmo tipo de tratamento que um empregador desse setor do interior de Pernambuco, ou que um comerciário da Avenida Paulista seja a mesma coisa que um comerciário do interior de Mato Grosso. Ou seja, o que a reforma buscou foi trazer para mais perto da negociação entre empregadores e trabalhadores
à realidade local de cada empresa, de cada setor econômico, da própria conjuntura econômica, e deixando muito claro aqueles direitos que não podem ser objeto de negociação. Então, o que eu acredito que o GAET fez foi simplesmente um estudo, como você já mencionou, mas que não tem nada de definitivo, apesar de ter sido encomendado pelo governo federal, mas não tem nada definitivo em termos de mudanças que possam vir doravante já no esteio aí dessa reforma que foi feita. Uma última também observação que eu gostaria de fazer é o seguinte: obviamente, 5 anos é muito pouco em termos de uma reforma estruturante para que ela pudesse ser implementada na sua totalidade. Até porque agora, por exemplo, é que a Justiça do Trabalho se depara com ações que visam justamente definir o que o Judiciário pensa dessa nova reforma. Então, eu acredito que nós caminhamos por um caminho adequado até agora, mas, obviamente, que a modernidade ela deve vir na medida em que novas relações de trabalho venham adequadas a esse perfil de modernidade, de tecnologia, e devemos sempre estar abertos a uma discussão tripartite, um diálogo social efetivo, para que se possa chegar num consenso e numa melhor definição daquilo que seriam modernizações efetivas, que obviamente não devem prejudicar o trabalhador e tampouco a atividade empresarial. Vou chamar a Thaís Herédia porque ela tem uma pergunta. Claro. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a todos. Furlan, boa tarde. Eu mesma já falei muitas vezes, desde que a reforma estava sendo discutida, que o que gera emprego é crescimento, é investimento, que não é um cenário que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Mas havia uma outra expectativa, e essa muito mais realista ligada à reforma, que era de formalização, de um aumento na formalização ou de menor precarização do mercado de trabalho. E isto não aconteceu. Então, por que não aumentou a formalização no mercado de trabalho brasileiro? Pelo contrário, ela só fez aumentar. Ou a informalidade só fez aumentar, né? Desculpe. Não, perdão. Nós convivemos com a informalidade de uma maneira que eu acredito seja extrema. Inclusive, na América Latina, eu represento os empregadores brasileiros na OIT em Genebra, e nós hoje, pela manhã, discutíamos isso entre 38 países, o grau de informalidade, inclusive adveio da pandemia. Quer dizer, quando você criou o trabalho intermitente, que é daquele garçom que eventualmente nos finais de semana trabalhava de forma informal num buffet, daquele segurança que trabalhava numa casa noturna e que hoje teve a oportunidade de sair desse mercado informal para o mercado formal, nós acreditávamos sim nessa ampliação da formalidade. Eu acredito muito, Thaís, que ela não tenha acontecido muito por causa da pandemia. E, obviamente, porque as contendas entre trabalhadores e empresários, no sentido de você adequar as mudanças, elas nem sequer aconteceram. Porque quando a reforma estava iniciando, quando se estava começando a fazer com que se implementassem aquelas modificações, como o teletrabalho, né, o home office, adveio a pandemia. Então, eu acredito que, como você disse lá no começo da sua pergunta, eu sempre disse que o que gera emprego é crescimento econômico e não uma legislação, por mais adequada à modernidade que ela seja. Eu quero crer que o que nós precisamos no país é um ambiente de negócio que possa contribuir para a expansão das atividades produtivas, que fomente inovação, que conte com um sistema tributário racional, inteligente, com infraestrutura adequada, com segurança jurídica, entre outros aspectos, para que aí sim nós possamos efetivamente trazer milhões. Hoje eu acredito que nós tenhamos mais de 40% da nossa mão de obra brasileira na informalidade. Isso é inadmissível para um país que quer crescer e se colocar como um dos primeiros no mundo. Mas muito do que tem acontecido ainda creio que sejam reflexos da pandemia e que nós devemos aprimorar o nosso diálogo social e melhorar doravante com essa questão de tornarmos mais formais esse contingente enorme de brasileiros que se encontra, como você disse, eu não chamaria de precarizado, mas muito prejudicado, sem poder ter acesso a FGTS, a Fundo de Garantia, uma carteira assinada e todos os direitos que daí são advindos.
Furlan, a gente tem entre outras discussões no Supremo Tribunal Federal, essa que você citou do trabalho intermitente, tem outros pontos, inclusive, que o próprio STF já considerou inconstitucionais, como, por exemplo, a obrigação que havia pela reforma trabalhista de o trabalhador que acionasse a empresa, ele se perdesse, ter que pagar honorários de advogados da empresa, isso foi considerado inconstitucional. Há várias outras questões que estão sendo levadas ao Supremo Tribunal Federal com relação à reforma. Eu gostaria de saber, com relação a essas questões, qual a questão hoje que para a CNI, por exemplo, não deveria ter sido julgada como foi, como, por exemplo, essa que eu acabei dizendo, e as que estão ainda em andamento, né, e que os ministros mesmo não têm consenso em torno delas. Há críticas dizendo que muitas desses itens da reforma trouxeram uma certa insegurança jurídica para o ambiente do trabalho no Brasil. Gostaria de ouvir a sua opinião. Em relação ao primeiro tema, que é esse tema da sucumbência recíproca, eu acredito que não houve bem o Supremo na medida em que nós tínhamos aventuras jurídicas ao extremo na Justiça do Trabalho. Nós tínhamos pedidos de A a Z, e isso acarretava em milhões de ações trabalhistas por ano, que agora diminuíram substancialmente. Também não quero crer que, eventualmente, um pedido mal feito, e às vezes não é o trabalhador que formula, é o seu próprio advogado constituído, que um pedido mal feito e que, porventura, não tenha êxito na justiça, deva penalizar o trabalhador com uma sucumbência que vai, inclusive, além do seu poder econômico, obviamente. Mas também não quero crer que não devêssemos mais continuar com aquele estado de coisas que nós tínhamos, reclamações infundadas, pedidos infundados, e aos milhões por aí. Nós temos ingressado como amicus curiae a CNI em algumas dessas ações declaratórias de inconstitucionalidade que estão no Supremo, mas eu quero crer que seja um pouco temerário eu querer aqui adiantar alguma posição que o Supremo Tribunal Federal, que é o baluarte, vamos dizer assim, da aplicação da Constituição Federal, possa adotar. O que nós temos reiterado na CNI é que efetivamente, quero crer que em todo o setor produtivo nacional, é que a reforma foi necessária, que ela veio com avanços importantes e que sim, devemos estar abertos sempre a uma negociação para que melhoremos e nunca para que retrocedamos. Thaís. Furlan, o debate no mundo inteiro hoje não é apenas sobre a precarização, mas sobre a vulnerabilidade dos trabalhadores, a gamificação do trabalho, a questão dos aplicativos, o serviço por aplicativo. E o setor privado está sendo chamado a fazer esse resgate do trabalhador. Qual e como seria, qual o tipo de resgate, como seria esse resgate aqui no Brasil? Qual é a estratégia que o setor privado tem, ainda mais a indústria, que é o setor que tem o trabalho mais qualificado, que precisa da mão de obra mais qualificada? Como fazer para resgatar esses trabalhadores que estão em situação tanto precária quanto vulnerável? Inclusive, na tão citada contra-reforma na Espanha, aconteceu exatamente isso, um pacto entre trabalhadores e em setor empresarial, né? Isso seria possível aqui, complementando a pergunta da Thaís? Deixa eu responder primeiro, então, pela sua última indagação. Eu até não quero crer que seja correto afirmar que a reforma na Espanha, que a reforma foi revogada. Na verdade, eles mudaram o contrato de aprendizagem, mudaram o contrato de trabalho, de acordo com uma visão atual do governo para a política de emprego que eles têm lá. Hoje de manhã ainda, nós discutíamos isso, sobre trabalho decente, sobre o recovery que nós temos que ter, do que a pandemia fez, dos estragos que ela fez pelo mundo afora. Nós já tínhamos muitos trabalhadores em situação de vulnerabilidade econômica antes da pandemia. Essa é uma preocupação e deve ser uma preocupação não só dos empregadores pelo mundo afora, como dos empregadores brasileiros. Uma coisa que eu vejo extremamente necessária e que nós não tínhamos até um tempo atrás e devemos passar a ter, ainda que compulsoriamente, é um diálogo tripartite efetivo entre governo, trabalhadores e empregadores. E não um diálogo de faz de conta, como por muitos anos nós tivemos. Porque em anos do governo anterior a esse, nós dizíamos, eu digo empresários, mas como é que existe um tripartismo se o governo é dos partidos trabalhadores e tem os trabalhadores, então fica 2-1 de lá para cá.
Quando entrou o governo agora atual, alguns trabalhadores centrais sindicais, com quem tem um excelente relacionamento, diziam, poxa, Furlan, agora vai ser difícil, porque agora governo é empregador, o trabalhador fica para o lado de cá. Então, o que eu acredito, Carla e Thaís, que nós precisamos de verdade, é ter um diálogo social efetivo, face to face, que a gente olhe nos olhos e diga, olha, o que podemos fazer para ajudar? Sem esquecer que 85% das empresas brasileiras e que geram muitos empregos são micro e pequenas empresas. E elas também estão, de uma certa forma, muito prejudicadas com tudo isso que tem acontecido. Mas eu confesso que nós devemos, sim, estar atentos às dificuldades que os nossos trabalhadores têm. Não é simplesmente com o auxílio que se pode, vamos dizer assim, melhorar a situação, mas sim com um diálogo, com o aprimoramento profissional. Eu acho que isso nós fazemos no Senai. Nós temos 2,5 milhões de matrículas por ano de jovens para que eles possam incrementar as suas skills, as suas habilidades e poder ingressar nesse mercado de trabalho contemporâneo. E, de uma certa forma, nós precisamos também do apoio dos trabalhadores para que a gente encontre os melhores caminhos. E eu acho que eu vou dizer de novo o que eu disse há poucos instantes. Quando a ideologia suplanta a racionalidade, é difícil que nós cheguemos a consensos que possam fazer com que nós avancemos. A minha expectativa é essa, que nós estejamos atentos, que a indústria, tanto a indústria quanto os demais segmentos produtivos do Brasil estejam atentos, que o trabalhador é a peça fundamental na engrenagem de funcionamento dos nossos negócios. E, portanto, nós não podemos descurar em nenhum minuto da atenção que devemos dar aos trabalhadores, quer seja por mudanças na legislação, quer seja por mudança no local de trabalho, que é o que eu acho que mais vai favorecer a implementação dessa reforma de 2017. Eu agradeço aqui ao Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI. A gente poderia ficar aqui conversando durante muito tempo, né, Furlan? Porque esse é um tema que está muito presente e principalmente agora em tempos de corrida eleitoral presidencial. A gente vai voltar a abordar muitas vezes aqui na CNN esse assunto e a gente agradece a sua participação aqui importantíssima nesse debate. Obrigada também a Thaís Hered. Uma ótima tarde, Furlan. Eu é que agradeço a oportunidade, obrigado por compartilhar com vocês essas poucas ideias.